Olá, meu povo, boa noite, grande governador Valadares, boa noite, Brasil. Estamos com mais uma edição do programa Na Íntegra, o programa que é a voz do povo e que respeita a sua inteligência. Conosco hoje o pastor Pedro Cândido. Pastor Pedro Cândido, ele é capelão do Hospital Bom Samaritano e ele que é uma das lideranças da FEGV, Frente Evangélica de Governador Valadares. Vamos falar desses dois temas aqui hoje. Basicamente, vamos falar da Frente Evangélica de Governador Valadares, essa frente que já há um bom tempo, a gente ouve falar sobre ela, mas grande parte da população, aliás, a maior parte da população desconhece quem pode participar dessa frente, quais os trabalhos que a Frente Evangélica de Governador Valadares se propõe a prestar ao nosso município. E vamos falar também sobre a importância da capelania. O pastor Pedro Cândido, que é capelão ali no Hospital Bom Samaritano, ele vai falar do trabalho que ele presta como capelão no Hospital Bom Samaritano, mas vai falar da importância da capelania como um todo. Pastor Pedro, e olha, ele vai cantar também para a gente hoje, viu, pastor? A paz do Senhor Jesus, boa noite. Boa noite. Na verdade, o pastor Pedro, ele já vem, vamos dizer, ensaiando a vinda dele ao programa Na Íntegra já há um bom tempo, mas ele tem muitos compromissos, não só em Governador Valadares, mas fora de Valadares também. Mas hoje, felizmente, até com a contribuição do pastor Elias, com a contribuição do pastor Elias Rodrigues, capelão, o pastor Pedro está aqui conosco hoje. Vamos começar, pastor, falando... Você que nos acompanha, já quero antecipar aqui os nossos agradecimentos, compartilhe o programa Na Íntegra, ele é transmitido aqui ao vivo pela TV Rio Doce, canal 6.1, pela TV a cabo, canal 10 e também pela página do programa no Facebook. Compartilhe com seus amigos. O programa Na Íntegra é a voz do povo, todo mundo tem que participar. Por falar que todo mundo tem que participar, a audiência do programa Na Íntegra está cada vez melhor, não só no município de Governador Valadares, mas em toda grande Governador Valadares. Essa expressão pouca gente já me ouviu falar, mas eu sempre tenho referido a Governador Valadares e cidades circunvizinhas dessa forma. Grande Governador Valadares, o programa, a programação da TV Rio Doce, ela alcança mais de 50 municípios na circunvizinhança de Governador Valadares. Mas vamos começar falando, pastor, sobre capelania em Governador Valadares. Primeiro, sobre o trabalho que o senhor presta como capelão ali no Hospital Samaritano, Só fique à vontade para uma saudação inicial e o senhor já, por gentileza, nos fala sobre isso, sobre o trabalho que o senhor presta como capelão no Hospital Bom Samaritano em Governador Valadares. Eu quero saudar os nossos telespectadores, pessoas que todos os dias assistem esse programa. Que bom estar aqui nessa noite. Como bem disse aí o Dr. Rui Silva, hoje realmente eu fui pego um tanto quanto de surpresa, mas eu estou aqui, estou feliz por estar aqui, porque eu estou ao lado de um amigo que já há tempos estamos andando juntos e isso tem sido muito importante. Bom, falar sobre capelania, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós temos, em relação à capelania, nós temos um débito muito grande com a sociedade de Governador Valadares. Por que eu falo isso? Porque a gente sempre monta um grupo de pessoas para trabalhar na área da capelania, mas todos têm os seus afazeres, todos têm os seus compromissos e acabam não
não entrando nesse trabalho que é tão importante, tão necessário, não só em hospitais, mas em cadeias públicas. Eu, por exemplo, exerço a capelania no Hospital Bom Samaritano. E tenho trabalhado com algumas pessoas justamente no intuito de estar orientando, dando a essa pessoa uma base para que eles possam também fazer o trabalho de capelania. O trabalho de capelania no hospital não é muito fácil, porque no hospital a gente precisa ter alguns cuidados, e muitos cuidados. A gente precisa passar pelo fluxo. O hospital tem o seu fluxo. Nós não podemos alterar aquilo, temos que obedecer. Então muitas pessoas acham que pode entrar no hospital a tempo e a hora, mas não é assim. Eu, como capelão residente, tenho orientado muitos pastores. Alguns pastores vêm de fora, ligam para mim: pastor, eu preciso fazer isso, visitar uma pessoa lá da minha igreja que está internada nesse hospital, ou até em outro hospital, porque pensa que a gente tem alguma ascensão sobre outros hospitais. Mas é muito bom estar atendendo ali o nosso semelhante, é muito bom estar ajudando. Hoje, o diretor de um seminário me perguntou como faz para deixar os seus alunos, levar os seus alunos a fazer um trabalho de capelania. Porque eles fazem um curso, mas eles precisam fazer estágio. Então eu falei: eu dou estágio no Hospital Bom Samaritano, expliquei para ele como deve fazer, qual o trâmite, e a conversa está bem avançada. Em breve teremos aí, de fato, capelães responsáveis e devidamente preparados para esse trabalho. Viu, doutor Rui? Perfeito, pastor. Então o pastor Pedro Cândido, ele é capelão ali no Hospital Bom Samaritano, em Governador Valadares. Ele disse da importância da capelania, mas eu gostaria que ele dissesse, porque muita gente não sabe, pastor, qual que é o trabalho do capelão. O capelão, ele presta o serviço dele em hospitais, em presídios, em instituições diversas, mas como que é o trabalho propriamente dito do capelão, por exemplo, no Hospital Bom Samaritano? Como é que é o dia a dia ali? Como que o senhor presta atendimento? Como que o senhor contribui ali com as pessoas? O dia a dia no hospital é saber das reais dificuldades daquelas pessoas que estão ali internadas, para ter todo o cuidado. Por isso, toda boa capelania trabalha com um serviço humanizado do hospital, viu, doutor? Porque a gente precisa saber a real situação da pessoa. Porque quando uma pessoa chega num hospital, vai para o quarto dele, ali é como se fosse a sala dele, a cozinha dele, entendeu? Então eu preciso atender essas pessoas, estar ali, vou lá e oro com elas, converso com elas, leio a palavra de Deus, com a devida permissão delas. Mas a gente sabe que algumas pessoas que querem visitar o hospital, elas querem ali, querem realizar um tipo de trabalho que não é permitido. Como eu disse, tem um fluxo natural, que a pessoa tem que ter essa responsabilidade com aquela pessoa que está ali internada. Então tem um horário do banho, tem um horário do atendimento, a troca de plantão, a gente observa tudo isso. Então, para fazer um bom trabalho, eu preciso chegar até aquela pessoa que está internada, conversar com ela, ouvi-la, e depois orar por ela, ler a palavra de Deus, trazer uma palavra de consolo. Esse é um trabalho do capelão, atender a pessoa desde o dia que ela chega no hospital até o dia que ela sai do hospital. Perfeito, pastor. Pastor Pedro, qual que é a importância do serviço de capelania na prevenção e na cura e na qualidade de vida, do paciente ali no hospital, que é o caso do seu trabalho? Como eu também sou psicanalista clínico, então eu trabalho muito observando a condição psíquica da pessoa. Porque o que acontece com a pessoa que está ali no hospital, fazendo tratamento, é uma série de coisas que passam na cabeça dele, que a gente precisa, assim que ele nos pergunta alguma coisa,
ter uma palavra não de confronto, mas uma palavra que venha trazer um óleo, uma unção na vida dele, né? Uma palavra vai amenizar a dor dele. Então, para a gente ter uma boa resposta para aquela pessoa, a gente precisa saber o que está fazendo. Não adianta você dizer para alguém que está ali, te fazer uma pergunta sobre a vida dele. Alguns, você acha que eu vou morrer? Você acha que eu vou sair desse hospital? Eu tenho N testemunhos para contar de pessoas que entraram ali pensando em morrer, pensando que iria morrer, mas com poucos dias estava lutando pela vida e vencendo a enfermidade e indo para as suas devidas residências. Pessoas de Governador Valadares, fora de Governador Valadares, muitas pessoas. E a gente sempre conta com a misericórdia de Deus, porque nós entendemos que sem a orientação de Deus, ninguém pode prestar um serviço de capelania eficaz. Porque quando alguém te pergunta alguma coisa, é porque ele quer uma resposta à altura da pergunta. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de responder, deixar de atender, deixar de estender a mão. Então, as pessoas saem do hospital, elas saem agradecidas e às vezes nos convidam até para ir tomar um café e comer um frango na casa deles. Isso é muito gostoso. É muito gratificante, né, pastor? Muito gratificante. Eu até imagino que tem pessoas que são internadas nos hospitais e às vezes não tem um parente, não tem um amigo, né, para fazer uma visita. E às vezes a pessoa precisa de uma palavra amiga, né? A Bíblia fala, né, tem uma passagem da Bíblia que fala assim, basta uma palavra. Uma palavra pode mudar uma vida. Basta uma palavra sua, meu servo será curado. Exatamente, não é? Uma palavra pode mudar uma história. Isso é maravilhoso. Então, no contexto do sistema, né, de saúde, vamos dizer saúde pública, saúde como um todo, né, o trabalho do capelão ele é fundamental, porque como eu estava dizendo, às vezes a pessoa não tem um parente, não tem um amigo para ali fazer uma visita, mas tem o capelão, né, tem o capelão que está lá no hospital para dar uma palavra, para dar uma orientação, para levar uma mensagem da palavra de Deus, né, para levar a palavra de conforto, de consolo, né? Então eu vejo o trabalho do capelão como um trabalho essencial, fundamental e de grande valia social, vamos dizer assim, né? Mas pastor, finalizando a questão da capelania, é o seguinte, o capelão ele não vai apenas levar uma palavra, ele vai levar uma assistência, de assistência todos os dias, e acaba você criando vínculos com essas pessoas. E é muito bom, realmente, como o senhor disse, é gratificante. A gente fica feliz, a nossa alma se alegra, porque uma oração, uma palavra no momento certo de dor, ameniza as dores, ameniza o sofrimento. E nós levamos também as músicas, temos um grupo musical. Trabalhamos com um grupo da Igreja Presbiteriana chamado Pão da Vida e adentramos aos quartos, os corredores, os lugares de internação, na NEL. E é interessante, pastor, que nós somos cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé e de prática, né? Exatamente. E a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Davi tocava harpa. E quando ele estava ali com Saul, ele via Saul, né? Saul perturbado e os espíritos imundos, como que possuído por um espírito maligno. Davi tocava sua harpa e aquela perturbação se afastava da pessoa de Saul. Exatamente. Né? Então, a gente estava falando do trabalho de capelania, o senhor começou a falar da música, então a música, né, uma mensagem, vamos dizer, tocada, cantada, também tem um poder muito grande. Né? Então, eu gostaria, o senhor é um capelão completo, na verdade, né? Porque é um capelão que tem conhecimento da palavra, tem conhecimento do aspecto, vamos dizer,
psicológico também, e é músico, toca também. Então, por falar em tocar, por falar da importância da música na saúde e na qualidade de vida das pessoas, toque e cante para nós, pastor, por favor, fique à vontade. O senhor ainda há pouco estava falando comigo sobre as pessoas que gostam de viver de aparência, tá lembrado? Perfeito. E elas vivendo de aparência não traz resultado significativo na sociedade, porque as aparências, elas se enganam. Mas como existe a verdade ela revela tudo, então não adianta viver de aparência. Então eu canto um hino que diz assim: do que adianta viver de aparências, ser feio por dentro e bonito por fora? Por fora o cara veste uma roupinha bonitinha, passa um perfume, né? E passa como um cidadão de bem. Mas por dentro desse ser humano está a angústia, a tristeza, os grandes terrores e os demônios perturbadores. Então esse hino fala assim: ó, do que adianta viver de aparência? Do que adianta viver de aparências, ser feio por dentro, bonito por fora, não ter conteúdo, não ter consistência, é como um perfume, só fica na hora. A semente lançada na areia não pode vingar. Qual árvore que sem raiz pode frutificar? Quanta gente conhece a palavra, mas não vive em comunhão. Leva a Bíblia na mão, mas não leva no seu coração. Gente fina de boa conduta, socialmente pessoas de bem, mas não leva na prática o que a Escritura contém. Do que adianta, né? Do que adianta viver de aparências, ser feio por dentro, bonito por fora, não ter conteúdo, não ter consistência, é como um perfume, só fica na hora. Quanta gente escuta a palavra, depois diz amém. No começo vai sempre à igreja e vai tudo bem. Daqui a pouco já falta um domingo, outros mais ele diz que não deu. Quando a corda já está bem distante da casa de Deus, ele finge alegria por fora, na verdade por dentro ele chora. Até quando ele vai resistir à mensagem de Deus? Que adianta viver de aparências, ser feio por dentro, bonito por fora, não ter conteúdo, não ter consistência, é como um perfume, só fica na hora. Do que adianta viver de aparências, eu por dentro, bonito por fora, não ter conteúdo, não ter consistência, é como um perfume, só fica na hora. É isso aí, pastor, o que manda é a essência, não adianta nada, como a música diz, viver de aparência. O que manda é a essência, é aquilo que de fato a pessoa é. Que essa mensagem chegue a todas as pessoas da grande Governador Valadares e, se possível, do Brasil e do mundo inteiro. Nós vivemos numa época
em que as pessoas valorizam muito mais a aparência do que a essência. Exatamente. Precisamos mudar essa realidade. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para falar de FEGV, Frente Evangélica de Governador Valadares. O pastor Pedro é um dos líderes da FEGV. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já! É isso aí, estamos de volta com o programa Na Íntegra, o programa que é a voz do povo e que respeita a sua inteligência. Conosco hoje o pastor Pedro Cândido, ele que é capelão do Hospital Bom Samaritano e é um dos líderes da Frente Evangélica de Governador Valadares. E é sobre esse assunto que vamos falar agora aqui na Câmara 2. Pastor Pedro, falamos de capelania, agora vamos falar de Frente Evangélica, FEGV, Frente Evangélica de Governador Valadares. No início do programa eu falei que algumas pessoas já até ouviram falar, né, de Frente Evangélica, FEGV, mas a gente até poderia dizer assim, a frente existe, mas ela ainda não decolou, né? Exatamente. E devido à importância dessa entidade, é importante, é necessário que ela ganhe consistência e venha prestar de fato o serviço que ela se propôs a prestar à população de Governador Valadares. Mas, pastor, o que é? Vamos esclarecer aos nossos telespectadores o que é FEGV, Frente Evangélica de Governador Valadares. O que vem a ser? Bom, a FEGV, ela foi criada, um dia conversando com o pastor Elias, capelão Elias, disse para ele, pastor Elias, nós tínhamos aqui alguns conselhos que atendiam as igrejas. Fiz parte da UMEB, fiz parte de outro conselho, o conselho CONEP-GV, Deus tenha misericórdia, eu ajudei a criar. Mas eu disse ainda, esses conselhos que nós temos, ele não atende às nossas igrejas, não atende às necessidades das igrejas locais, principalmente das pequenas igrejas, que têm muitas dificuldades em relação a organizar uma igreja, em relação a lidar com documentos jurídicos, essas coisas, pelo fato de muitos pastores não entenderem. Nós temos vários pastores que não é um demérito isso, não fizeram seminário, não aprenderam o que é administração eclesiástica, essas coisas, enfim. Então, surgiu no nosso coração o desejo de estar ajudando essas igrejas. E eu não posso deixar de falar que, a princípio, foi um pouco desvirtuado. Mas agora retomamos, disse para novamente reunir com o pastor Elias, e disse para ele, precisamos retomar a questão da FEGV. Porque a FEGV, ela existe, ela ainda está um pouco tímida, ainda está um pouco só no papel, mas ela vai funcionar na prática. E nós precisamos, imediatamente, estar convocando uma reunião com todos os pastores que estão já alistados ali, para colocar em prática, criar diretoria, criar um conselho para estar indo às igrejas, e também ensinando aos nossos pastores, aos nossos líderes, não sou pastor, né? Os líderes também, que elas, ou eles, né? Quando eu falo elas, digo igreja, elas também, as pessoas, podem se dirigir à FEGV, que ela vai encontrar ali apoio jurídico, de verdade, inclusive o senhor é o nosso jurídico. Perfeito, pastor. Eu fico satisfeito de saber que a FEGV, a Frente Evangélica de Governador Valadares, embora ela ainda não tenha se estruturado, né, completamente para prestar o serviço que ela se propõe a prestar, isso está em fase de, vamos dizer, de acontecimento, né? De acontecimento. Logo, a FEGV vai, pela fé, alcançar os seus objetivos para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o pastor
Pedro Cândido voltará aqui em outras oportunidades, o pastor Pedro ou outra liderança da FEGV para falar sobre os serviços que a entidade está prestando e também o que fazer para fazer parte dessa entidade. Eu creio, pastor, que sempre que surge a ideia de se criar uma entidade, como é o caso da FEGV, Frente Evangélica de Governador Valadares, é em razão de problemas existentes, Exatamente. de necessidades. Porque se tivesse tudo acontecendo às mil maravilhas, como se diz, tudo normal, as igrejas unidas, um só propósito, um só corpo, uma só esperança, uma harmonia total, não teria necessidade da FEGV. Mas então a FEGV, ela vem exatamente para atender a uma ou muitas necessidades das igrejas cristãs em Governador Valadares. Então, quais seriam os principais problemas, pastor, ou necessidades? Os principais problemas ou necessidades que ocorrem entre as igrejas evangélicas em Governador Valadares, cuja lacuna ou cujas necessidades e problemas poderão ser atendidos aí com o trabalho da FEGV. Pois bem, a FEGV, ela tem com certeza muito a oferecer, mas para que isso se torne uma realidade, a FEGV vai se organizar juridicamente, vai ter o seu CNPJ, vai ter a sua sede, para que aquela pessoa da periferia, que está com problema na igreja, algumas igrejas foram multadas, agora já está bem resolvido algumas coisas, mas ainda, o que acontece? Às vezes o pastor não sabe dos direitos que ele tem. Então, o que a FEGV vai fazer? Vai trabalhar com esse pastor. Vai dar suporte, né? Dar suporte. Nós vamos ter uma comissão na FEGV que vai estar indo em igrejas, conversando com pastores, com líderes, a fim de resolver aquele problema dele, aquela situação, às vezes, problemas crônicos, né? Igrejas foram fechadas, talvez porque faltou uma orientação, não sei. Então, como esse nome nasceu no nosso coração para atender os nossos irmãos, então nós vamos ter a nossa reunião justamente para criar esse corpo administrativo. E criando esse corpo administrativo, nós vamos designar esta comissão que vá até aquela igreja, que vá até aquele pastor, que vá até aquele líder, para poder conversar com ele, ver quais são as reais necessidades dele e ajudá-lo em tudo. Porque a gente ouvia sempre alguém falar assim, olha, quem não serve para servir, não serve para viver. Né? Mas é muito bom servir. Então, ninguém vai gastar nada com isso, né? Com certeza, teremos condições de dar, de prestar ajuda a essas pessoas. Eu gosto de usar a expressão ajuda, porque a ajuda, ela não tem limite. Não é uma ajuda, você vai atender a necessidade daquela igreja, daquele líder, daquele pastor, e a FEGV está aí para isso. E agora, novamente, nessa retomada, vamos organizar tudo e vamos deixar bem aberto para que todas as pessoas venham participar, venham fazer parte. Queremos agregar as igrejas a fim de ajudar, a fim de atender às necessidades locais. Perfeito. E a gente tem condições. Deus nos permitiu passar por seminário. Em 1981, entrei no seminário. Em 84, eu formei em teologia. Depois fizemos vários tipos de cursos, justamente para estar tendo condições de estender as mãos para aquelas pessoas que precisam de ajuda.
E todos nós podemos, e a Fé GV está aqui. A Fé GV é a casa de todo aquele pastor, de todo aquele líder que precisa resolver um problema. E nós vamos fazer isso. Porque nós temos pessoas nesse grupo que têm condições de fazer muito pelo seu semelhante. Por aquele pastor, por aquele obreiro, por aquele irmão que está lhe pregando o evangelho, que às vezes ele é fustigado com uma coisa ou com uma outra, ele vai saber quais são os direitos dele. Perfeito. Ô pastor, os grandes tiranos, olha isso, meu amigo telespectador, vamos nos atentar para isso aqui. Os grandes tiranos na história da humanidade sempre usaram a estratégia de dividir para governar. Né? A igreja evangélica dividida, ela atende não aos seus próprios interesses, mas aos interesses daqueles que não têm compromisso com a igreja, porque isso facilita o quê? O controle, né? O domínio. Né? Quanto mais a igreja cristã estiver unida, mais ela vai contribuir para uma sociedade melhor, mais fraterna, mais justa, mais solidária, para o desenvolvimento social. Costumo dizer, pastor, que a igreja cristã evangélica em Governador Valadares, e quando eu falo cristã evangélica, nesse momento aqui, eu estou me referindo à igreja visível, porque é invisível não, a invisível só Jesus sabe exatamente quem pertence a ela, e ela está, vamos dizer assim, tranquila, mas essa que nós enxergamos, essa com a qual nós comunicamos, é uma verdadeira, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração, infelizmente uma verdadeira Torre de Babel. Essa é que é a realidade. É muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer ser cacique, mas ninguém quer ser índio, né? É muito cacique para pouco índio. E na verdade a Bíblia, a palavra de Jesus Cristo, ele se dirigindo aos discípulos, ele disse que nós, os seguidores dele, né, de Jesus, nós precisamos ser um. Assim como ele, Jesus, é um com Deus, nós devemos, todos nós que professamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos sermos apenas um só propósito, um só parecer, um só objetivo. Nós devemos ter união, essa é que é a verdade, porque afinal de contas, um reino dividido, ele não subsiste. Nós precisamos ser apenas um corpo. O corpo que deve ser, todos nós compondo o corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, pastor, diante dessa lamentável realidade, o que fazer? O que a Fé GV pode fazer para promover essa necessária união da igreja cristã em Governador Valadares? Bom, a Fé GV não tem um propósito de gerir a igreja de ninguém. Cada pastor no seu lugar, cada pastor sendo orientado, sendo ajudado nas suas reais necessidades, e nós não mediremos esforços para isso. Eu já estou com 63 anos de idade, ainda estou uma criança, né? Nascendo cabelo ainda. Mas o que a gente quer fazer, quando eu falo a gente, eu falo eu, o senhor, os demais pastores, os demais membros da Fé GV, o que nós queremos fazer é dar a esses nossos irmãos que estão lhe pregando o Evangelho o direito de pregar o Evangelho sem medo. Sem medo. Já fizeram de tudo, né? Porque, na verdade, quando criaram, sabe, a lei ambiental, eles tiraram os direitos, porque todo mundo pensava que vai cuidar dos matos, dos bichos no meio do mato. Não. Veio principalmente para as igrejas. Em Ipatinga tivemos igreja nossa que foi multada em 150 mil, como uma igreja pobre de periferia vai pagar 150 mil, não aguenta nem pagar direito nem o aluguel de onde está. Então, a Fé GV vai estar olhando isso, trabalhando com isso. Por isso nós temos, né, pessoas devidamente abalizadas na diretoria
que em breve será apresentado à sociedade, apresentado nesse programa do senhor aqui. O senhor vai nos abrir a porta para que isso aconteça. Então, o nosso desejo não é gerir a igreja de ninguém, não é mandar em ninguém, muito pelo contrário, é nos unirmos a fim de dar o direito para todo e qualquer pastor, todo e qualquer obreiro ter o direito de pregar o evangelho sem medo de abrir a boca e falar a verdade. Então, a gente vai poder orientar muito bem esses nossos irmãos em Cristo. É como o senhor mesmo falou, pastor, às vezes o dirigente ali, vamos dizer assim, da igreja, ele sabe pregar a palavra de Deus, mas ele não tem conhecimento dos direitos que ele tem e dos deveres que ele tem também, né? Questão de horário, por exemplo, questão de som, por exemplo. Existem normas que regem, né, a vida em sociedade, inclusive a atividade da igreja, né? Então, às vezes, a gente costuma ver por aí igreja funcionando, né, com o culto ali, e às vezes até com um som um pouco elevado, depois das 22 horas, né? Não é a maldade do pastor, não é que ele não é que ele queira, ele não se preocupe com o sossego alheio, com a tranquilidade ali da sua vizinhança, não é isso. É que ele desconhece as normas. A FEGV, ela vai poder prestar um trabalho importante nesse sentido, de orientar, de esclarecer, de mostrar que devemos respeitar as normas, a legislação vigente. E outra coisa, às vezes a igreja, né, que arrecada ali os dízimos, as ofertas dos irmãos, às vezes esse dinheiro ele é utilizado para uma coisa que não teria necessidade. Por exemplo, IPTU, né, Imposto Predial Territorial Urbano. As igrejas, mesmo o templo alugado, não precisa pagar IPTU, só que tem um procedimento próprio. Vamos dizer que um determinado imóvel, né, pertence a um particular, que funcione ali, uma empresa ou mesmo uma residência. Aí esse imóvel é alugado para uma igreja, para funcionar uma igreja ali. Exatamente. Enquanto não for alterado o cadastro desse imóvel lá na prefeitura, a prefeitura vai continuar cobrando IPTU. Então o que tem que o líder dessa igreja fazer? Primeiro tem que, se for imóvel alugado, conforme é o exemplo aqui, colocar no contrato que a responsabilidade pelo pagamento, se for o caso, né, pelo pagamento do IPTU é da igreja. Aí leva essa documentação lá na prefeitura e daí para frente não vai precisar de pagar IPTU mais. Por quê? Exatamente. Porque ali vai estar funcionando uma igreja, e igreja é imune ao pagamento de impostos, né? Então, às vezes é só um esclarecimento, uma orientação e a coisa se resolve. Mas, pastor, dando uma guinada aqui um pouquinho na nossa prosa. Então, só uma palavrinha. Pois não, fica à vontade, pastor. Nós vamos ter a reunião agora, esse mês ainda, e a partir do mês de fevereiro, esses nossos irmãos podem nos procurar para se orientar com pessoas da FEGV que tem know-how nessa área. Então você não vai precisar mais esquentar muito a sua cabeça e preocupar tanto com isso. Você alugou um imóvel alugado, o Dr. Rui deixou bem claro aqui, você é isento de IPTU. Nós compramos um imóvel agora e montamos a igreja, tivemos que fazer várias modificações e requeremos logo, né, a isenção. E já está funcionando. É isso aí. Às vezes a pessoa paga um tributo desnecessariamente. Por falta de conhecimento, né? Exatamente. Mas a FEGV, ela se propõe a isso, orientar, ajudar, né, para que a igreja, quando a gente está falando de igreja, a gente está falando do corpo de Cristo, não está se referindo a nenhuma denominação em particular. Exatamente. Para que a igreja possa cumprir a sua finalidade sem nenhum abuso, sem nenhuma
sem nenhum descumprimento de norma e sem ter que pagar além daquilo que é realmente devido. Pois não, pastor, pode falar. O que eu ia dizer é o seguinte, né? Como isso é um propósito meu, coloquei isso no meu coração, eu tenho vários pastores que são teólogos, professores, eles nunca me negarão um dia de aula. Coloquei no meu coração e estar convidando aqueles pastores que não pôde fazer um seminário, trazê-los para pelo menos fazer administração eclesiástica. Vai ser muito importante para eles saber como funciona a igreja. Então a FEGV vai proporcionar isso também. Numa reunião ele fazer isso. E a gente pode dar até um certificado para ele, dizendo que participou desse curso. Perfeito. Pastor, a Bíblia, ela diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Exatamente. Quando o justo governa, o povo se alegra. Porém, quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo geme, o povo padece, não é? Exatamente. Eu penso que a FEGV, a Frente Evangélica de Governador Valadares, na medida que ela for se estruturando, ela poderá contribuir muito também nesse sentido. Porque, afinal de contas, querendo ou não, todos nós estamos envolvidos com a política, querendo ou não, né? Então, a FEGV poderá contribuir nesse sentido também, para termos governos justos, né? Prefeitura, vereadores, Câmara Municipal, todo mundo trabalhando, né, com justiça, buscando atender os direitos e as necessidades do povo, como convém. Né? De fato, pastor, a FEGV poderá contribuir nesse sentido político administrativo também? Com certeza, a FEGV vai contribuir. A FEGV nunca vai lançar um candidato, mas ela vai contribuir sim, porque não existe nada sem política, não existe. Então, o nosso desejo é estar atendendo todas as áreas. Aonde houver a possibilidade de entrarmos com o trabalho da FEGV, nós vamos entrar, nós vamos trabalhar, vamos dar o melhor de nós, em todos os sentidos, político, religioso, enfim, aquilo que a nossa sociedade precisa. Exatamente, fez bem o pastor em dizer aqui que a FEGV não é uma instituição, uma entidade política, de forma alguma. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Né? Então vamos dizer que tem um governo que foi eleito, está aí fazendo o seu trabalho. A FEGV, a Frente Evangélica, pode contribuir no sentido até de orientar os governantes, né? De orientar, buscar ali uma aproximação para dizer, olha, isso aqui não está correto, isso aqui, se adotar essa política aqui, até com a apresentação de projetos mesmo, né, pastor? Exatamente. Projetos que possam ser de interesse do povo, a FEGV pode contribuir também nesse sentido, né? A gente precisa ter uma participação efetiva, proativa na sociedade. Eu estou muito, pastor, esperançoso de que a FEGV vai ter uma participação muito impactante no sentido de propiciar uma cidade, um município, né, assim, onde haja mais paz social, onde haja mais justiça, onde haja mais respeito aos direitos e aos interesses da população. Essa é a nossa expectativa. Quanto mais organizada a nossa sociedade estiver, mais harmonia, mais os direitos estarão sendo respeitados. E a FEGV certamente vai contribuir muito nesse sentido. Olha, o programa Na Íntegra é a voz do povo. O pastor Pedro Cândido hoje aqui, ele está falando também como cidadão, né? Está falando como capelão, está falando como liderança da Frente Evangélica, mas também como cidadão, né? E ele já cantou, já tocou um hino maravilhoso aqui para nós. Pena que o nosso programa, né, ele não é tão extenso assim. Quando
A coisa está muito gostosa, está chegando no final do programa, né? E nós vamos querer terminar o programa hoje cantando. Sempre que tiver alguém, né, que adore ao Senhor, que canta, que louva ao Senhor, a gente vai terminar o programa dessa forma, né? Eu vou aqui abrir a oportunidade para o pastor Pedro deixar aí uma saudação final, aí, uma palavra aos nossos telespectadores, e na sequência ele já vai cantar um hino de adoração a Deus para encerrar o nosso programa. Hoje, segunda-feira, amanhã, terça, estaremos de volta com mais uma edição do programa Na Íntegra, a Voz do Povo. É isso aí. A palavra é do senhor, pastor. Fique à vontade. Doutor Rui, quero agradecer ao senhor pelo convite e prometo estar aqui mais vezes. Tomara que eu tenha somado em alguma coisa. Próximo programa, vou estar anunciando o endereço do escritório da FEGV. Lá vai ser o seu fórum, meu irmão. Lá você vai lutar pelos seus direitos, vai ter alguém que vai tomar a sua causa nas mãos. Doutor Rui, como disse aqui, é o nosso jurídico, um senhor advogado, e vai estar nos ajudando em tudo. E nós contamos com o senhor para tudo. Com alegria. Então, com a graça de Deus, Deus abençoe a todos, que Ele nos dê sempre a graça de poder servir, e servir bem, e servir com alegria. Primeiro a Deus, depois os nossos semelhantes. Deus abençoe a todos. Cante para nós, pastor, por favor. Frutos na videira é o nome desse hino. Como errou, como vai dar para sair? Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra ou a relva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor.